E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar de lei dos cossenos hoje? Lei dos cossenos, né? Que palavra feia, né? Lei dos cossenos são dois Pitágoras. Dois Pitágoras é lei dos cossenos, tudo bem? Vamos ver? Antes de mais nada, eu vou ensinar para vocês qual é o método fácil de decorar a lei dos cossenos. Se esse triângulo aqui se esse ângulo aqui, pessoal, fosse 90 graus, ou seja, esse cara seria um cateto, esse cara seria um cateto. Então, esse cara seria quem? Hipotenusa. Bom, então se esse cara fosse 90 graus, seria c ao quadrado igual ao quê? A ao quadrado mais quem? Mais b ao quadrado. Só que isso daqui não é um 90 graus. Isso daí é θ. Tudo bem? Ângulo θ aí. Não é 90 graus. Então, não é Pitágoras. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar duas vezes A vezes B, ou seja, duas vezes esse cara vezes esse cara, vezes cosseno de θ. É assim que decora a lei dos cossenos, como se fosse Pitágoras. Faz esse cara aqui ao quadrado, igual a esse cara aqui ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado. Menos o quê? Duas vezes A vezes B vezes cosseno de θ, justamente porque esse cara aqui não é um triângulo retângulo, certo? Esse cara aqui não é 90 graus. Se aqui fosse 90 graus, cosseno seria zero, esse cara seria zero. Isso daqui, pessoal, é a única parte que eu tenho que decorar. Mas é o seguinte, e se o vestibular ou a sua prova perguntar por quê? Por quê? Por que que é desse jeito? Vamos ver? As únicas coisas que foram dadas para você é o seguinte, é o A, o B e o C e o θ. E a gente sabe que c ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, como se fosse Pitágoras, mas não é, então a gente colocar menos duas vezes A vezes B cosseno de θ. Tudo que eu vou escrever agora é uma coisa que eu vou inventar, tá? Eu vou mexer nesse desenho de maneira que eu vou inventar coisas. Tudo que eu for inventar, eu vou colocar aqui com caneta preta. Eu vou resolver tudo com caneta azul. Eu vou resolver com caneta azul, mas o que eu for inventar, eu vou colocar com caneta preta. Combinado? Olha só, primeira coisa que eu vou inventar essa altura aqui. Essa altura aqui. Vou traçar uma altura, ou seja, ele faz perpendicular, e esse cara eu vou chamar de H. Beleza? Outra coisa que eu vou falar, que essa distância aqui, a distância daqui até aqui, eu vou chamar de D. Ou seja, esse cara aqui é B menos D. Eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, ou seja, A ao quadrado é igual a D ao quadrado, né, que eu inventei ali, mais H ao quadrado, que é outra coisa que eu inventei. Então, vamos deixar na cor preta, que nem a gente combinou. Agora, nesse triângulo aqui, Pitágoras nesse triângulo aqui, galera, a gente sabe que C ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais D, que eu dei para vocês, tudo bem? Menos o D ao quadrado. D foi inventado. Então, isso aqui é ao quadrado, beleza? Então, galera, olha só. A equação de baixo, ela vai ficar assim. C ao quadrado igual a H ao quadrado. Galerinha, diferença de dois quadrados. Aula de produtos notáveis. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos BD, mais o quadrado do segundo, mais o D ao quadrado. Vou pegar essa equação e vou subtrair com a equação de cima, tá? Eu vou subtrair equações, ou seja, eu vou fazer um sisteminha com essa equação aqui e com essa equação aqui, tudo bem? Ou seja, fazendo um sisteminha com essas duas equações, nós temos o seguinte, c ao quadrado, né? Ou seja, c ao quadrado menos a ao quadrado, tudo bem? Vai ser igual ao quê, pessoal? Olha só, olha que boa notícia. O h ao quadrado, olha só, aqui vai ficar, desse lado vai ficar c menos a ao quadrado, né? E olha só, pessoal, esse d ao quadrado vai embora com esse d ao quadrado, tudo bem? Esse h ao quadrado vai embora com esse h ao quadrado, né? Então vai ficar assim, c menos a ao quadrado vai ser igual ao quê, pessoal? B ao quadrado, certo? B ao quadrado menos 2BD, ok? C ao quadrado menos 2BD, tudo bem? Acontece, pessoal, que olha só, cosseno de θ, vou escrever aqui, né? Cosseno de θ, pessoal, é o quê? É o cateto adjacente, que é o D, sobre a hipotenusa, que é A, né? Certo, pessoal? Então, D é A cosseno, certo? D, a gente tira aqui D é igual a vezes cosseno de θ. Tudo bem? Então, esse D, né, pessoal? Esse D, que na verdade eu inventei para vocês, né? Ele pode ser substituído por A cosseno. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Vamos reescrever essa história. Olha só. C ao quadrado, tudo bem? C ao quadrado. Eu vou passar esse A ao quadrado para lá, certo? Então vai ficar C ao quadrado igual a ao quadrado
mais o b ao quadrado, tudo bem? Menos 2b e o d. E o d é a cosseno de θ, a cosseno de θ. Olha só, nada que eu inventei, ou seja, nenhuma caneta preta sobrou no final, certo? Então eu consegui relacionar esse cara, né, ao quadrado igual a esse cara aqui ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado, menos 2, esse cara vezes esse cara, cosseno de θ, que nem eu escrevi aqui no começo. Tudo bem, pessoal? Então o que acontece? Lei dos cossenos são 2 Pitágoras aí, ok? Leis dos cossenos são 2 Pitágoras, né? Lembrando que esse D e esse H que eu inventei, ela sumiu fazendo o sistema dessa equação com essa equação, ou seja, isso daqui é Pitágoras nesse triângulo, tudo bem? E esse cara aqui é Pitágoras nesse triângulo aqui, beleza? E aí se eu fizer sistema, vai ficar com D no final. Só que o D eu consigo escrever em função de A e cosseno de θ. Ou seja, C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2BA cosseno θ. Beleza? E aquele lei dos cossenos da física, pessoal? Porque na aula de física o professor falou que não era menos 2 cosseno, menos 2AB cosseno, e sim mais 2AB cosseno, né? Bom, que raio é esse de lei dos cossenos da física, né? Porque na verdade não existe lei dos cossenos da física, tá? Existe a lei dos cossenos na matemática. Só existe uma lei dos cossenos. Bom, a física deu uma adaptada lá na lei dos cossenos da matemática e escreveu do jeito que ela vai usar, tudo bem? Então vamos ver, né? Porque a gente usa isso em resultantes, tal, em soma de vetores. Vamos ver como é que fica? Então, pessoal, observa o seguinte. A lei dos cossenos diz que, né, esse cara aqui ao quadrado, tudo bem? É igual a esse cara aqui ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado, menos 2 vezes esse vezes esse cosseno do ângulo aqui do meio. Tudo bem? Bom, isso a gente viu lá, a gente demonstrou, tudo mais, blá blá blá, tudo bem? Só que é para calcular isso daqui, né, pessoal? É para calcular isso daqui, tá? Na física, pessoal, aparece um vetor aqui e o ângulo do meio, né? Tudo bem? Aí o que acontece, pessoal? Na física, para calcular resultante, na verdade é esse cara aqui, né? A gente monta o paralelogramo, né? Regra do paralelogramo, então esse cara aqui é paralelo a esse cara aqui é o paralelo a esse, e aí vocês sabem que, né, o encontro desses dois paralelos que eu desenhei, vai vir a resultante aqui, né, pessoal? Então, o que eu sei, pessoal? Eu sei o seguinte, tá vendo essas duas retas paralelas, né? Elas têm a mesma inclinação, né? Elas têm a mesma inclinação, ou seja, né? Ou seja, se variou θ aqui com relação ao A, ele vai variar θ em relação ao A, certo, pessoal? Né? Ele vai variar, né, escrevendo reto aqui, né? Tem a mesma inclinação, então variou θ, certo, pessoal? Ou seja, esse cara aqui, galera, esse cara aqui, vocês concordam que é 180, que é tudo menos θ? Tudo isso aqui é 180, né, pessoal? Aula de ângulos, tá, pessoal? Tudo isso aqui é 180. Então, isso daqui é θ, ou seja, isso daqui é 180 menos θ. Tudo bem? 180 menos θ. Belezinha? Só que, pessoal, olha só. Eu sei que 180 menos x, né? Considera um ângulo x aqui, tá, pessoal? Considerando o ângulo x, ele vai ter o quê? Ele vai ter um cosseno, né? Cosseno, pessoal, projeção no eixo x. Lembra disso? Então, ele vai ter um cosseno, né? Bom, e aí o que acontece? Se eu tiver 180 menos x, tá certo? Ele vai ter o mesmo cosseno, né? Porque aqui é x. Então, de acordo com o círculo trigonométrico, x e 180 menos x tem esse mesmo pedaço aqui, certo? Só que, né, como aqui é positivo, aqui é negativo, certo, pessoal? Então, cosseno de x é igual a menos cosseno de 180 menos x. Ou seja, cosseno de θ, certo? É igual a menos cosseno de 180 menos θ. Tá, pessoal? Ou seja, olha só. Ângulos suplementares, né? Ângulos suplementares x e 180 menos x têm cossenos opostos, né? Tem cossenos de valores em módulo iguais, só que um é oposto do outro, beleza? Ok? Então vamos ver. Então, galera, dado que aqui, né, é 180 menos θ, tudo bem? Dado que isso é b, tá? Vamos calcular esse r. Tá vendo esse triângulo aqui, pessoal? Esse triângulo, né? Vamos aplicar a lei dos cossenos nele, tudo bem? Vai ficar assim, r ao quadrado, tá, ó. Nesse triângulo aqui, o que eu tenho? Eu tenho a, b, o r e esse cara aqui que é oposto ao r, né? Então, como é que fica mesmo? É como se fosse o Pitágoras. R ao quadrado é igual a quê, pessoal? A ao quadrado mais b ao quadrado. Tudo bem, pessoal? E aí, o que acontece? Menos 2 vezes a vezes b cosseno de 180
menos θ, certo, pessoal? Menos 2AB cosseno de 180 menos θ, certo? Então, pessoal, lei dos cossenos é isso. Menos, tudo bem? Menos 2AB cosseno de 180 menos θ. Só que, pessoal, cosseno de 180 menos θ, né? Cosseno de θ é menos cosseno de 180 menos θ, ou seja, cosseno de 180 menos θ é igual a menos cosseno de θ, certo, pessoal? Menos cosseno de θ. Então, em vez de escrever cosseno de 180 menos θ, eu vou escrever menos cosseno de θ. Tudo bem, pessoal? E aí, galera, o que acontece? Esse menos com esse menos vira mais, né? E aí a gente tem o seguinte, r ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, tudo bem? Esse menos com esse menos fica mais. Então é mais 2ab cosseno de θ, tá, pessoal? É por isso, galera, é por isso que esse cara é mais aqui e esse cara é menos aqui, tudo bem, pessoal? Por quê? Porque eu estou calculando, na verdade, duas coisas diferentes, pessoal, duas coisas diferentes. Lei dos cossenos, pessoal, lei dos cossenos é sempre esse cara aqui ao quadrado, né? Nesse triângulo, por exemplo, vai ser esse cara aqui ao quadrado igual a esse cara aqui ao quadrado mais esse cara aqui ao quadrado menos 2 esse vezes esse cosseno de θ. É sempre assim. Então, por exemplo, nesse triângulo aqui, pessoal, vai ser esse cara aqui ao quadrado igual a esse cara aqui ao quadrado mais esse cara aqui ao quadrado menos, sempre menos, 2 vezes esse, o ângulo no meio, cosseno do ângulo no meio. Só que o cosseno do ângulo meio, pessoal, nesse caso, ele é suplementar, ou seja, a soma dá 180, certo? Com esse ângulo aqui. Ou seja, esse cara eu posso trocar por menos cosseno de θ, visto que ângulos suplementares tem valores em módulo iguais, só que sinais trocados, tudo bem? Então, trocando esse aqui por menos cosseno de θ, esse menos com esse menos vira mais, então r ao quadrado, ou seja, para calcular isso, né, vai ser igual a esse cara aqui ao quadrado mais igual a esse cara aqui ao quadrado mais esse cara aqui ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno desse ângulo aqui. Tudo bem, pessoal? Então, para calcular isso daqui, eu vou usar mais, para calcular isso daqui eu vou usar menos. Beleza? Então, galerinha, vamos por exemplo um aqui, bem tranquilinho, tá, pessoal? Ele deu o seguinte, ele falou que ele quer essa distância, ele quer que você ache o x, tá? E aí eu tenho um triângulo, que eu tenho um ângulo de 60 aqui, esse lado é 2, esse lado é 3. Tudo bem? Bom, aí como é que faz para determinar o x? Bom, a gente sabe que, né, se esse cara fosse 90 graus, eu faria x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Tudo bem? Bom, pessoal, acontece que esse cara não é um Pitágoras, não é 90 graus, certo? Não posso fazer isso, então eu tenho que tirar alguma coisa. Então vou tirar o quê? Menos, vou tirar 2 vezes, aí vou tirar esse lado, tudo bem? Vezes esse lado, tudo bem? Vezes o cosseno de 60. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Bom, o cosseno de 60, pessoal, a gente sabe que vale meio, né? Então vai ficar assim, x ao quadrado igual a 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 2 vezes 3 vezes cosseno de 60, que é meio, né? Tudo bem, pessoal? E aí, fatiou, passou aqui, então x ao quadrado vai ser igual a 4 mais 9, que é 13, menos 6. Isso dá 7, tudo bem? Então x é igual a raiz de 7, belezinha? Raiz de 7, ok? Bom, e aí, pessoal, né? Aqui no exemplo 2, ele pediu para eu calcular quanto vale isso daqui, tá? Esse tesão, considerando que esse cara aqui é um paralelogramo. Então, esse cara é paralelo a esse e esse cara aqui é paralelo a esse. Tudo bem? Portanto, tem a mesma inclinação aqui nos dois lados, né, pessoal? Então, o que acontece, galera? Olha só. Bom, eu não sei quanto é que calcula isso, certo? Eu não sei quanto vale isso, tá? Então, eu vou calcular fazendo o quê? Se aqui vale 3, aqui vale 3 também. Tudo bem? E aí, beleza. Eu sei que esse cara, pessoal, é 120, né? É 120. Por quê? Porque eu sei que esse cara aqui é 60, então logo aqui é 60. Tá? Então o que acontece? São ângulos suplementares, se isso vale 60, tudo isso vale 180, então falta 120. Tudo bem? Então aplicando a lei dos cossenos, eu tenho que d ao quadrado, tudo bem, pessoal? d ao quadrado vai ser igual ao quê? 2 ao quadrado, beleza? Mais 3 ao quadrado, tudo bem? Menos 2 vezes 2 vezes 3 cosseno de 120. Certo, pessoal? Ok? Então, o que acontece, pessoal? Esse cosseno de 120, pessoal, cosseno de 120, né? Eu sei que é menos cosseno de 60, certo? Menos cosseno de 60, porque eles são ângulos suplementares, né? Lembra, pessoal? Então, vai ficar assim, d ao quadrado vai ser igual a 4 mais 9, certo? 4 mais 9, menos
aqui vai ficar o seguinte, 2 vezes 2 vezes 3, né? Vezes menos, né? Aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes menos cosseno de 60, né, pessoal? Só que esse menos com esse menos fica mais. Então, d ao quadrado vai ser igual a 13, né? Menos 2, esse menos com esse menos ficou mais. Então, fica 2 vezes 2 vezes 3 vezes cosseno de 60, que é meio. Tá, pessoal? Então, aqui ficou mais, por quê? Porque esse com esse ficou mais. Tudo bem, pessoal? Então, esse daqui corta, certo? Então, 13 mais 6, então d ao quadrado vai ser igual a 13 mais 6, que é 19. Portanto, d é igual a raiz de 19. Tá? Então, isso daqui deu raiz de 19, isso daqui deu raiz de 7 do item anterior, né, pessoal? Então, olha só, pessoal. Para calcular isso, né, aqui acabou ficando mais, porque esse fica menos. Quer dizer, esse menos com esse menos fica mais. Tá certo? Então, para calcular isso, né, fica menos, porque não tem esse menos aqui. Ou seja, pessoal, nesses cossenos só existe um, né? Só existe essa fórmula, que é que nem um Pitágoras menos alguma coisa aqui. Tudo bem? É como se fosse Pitágoras, né? D ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes esse, cosseno desse ângulo aqui. Só que cosseno desse ângulo, às vezes suplementar o cosseno desse ângulo, aí fica mais. Belezinha, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Espero que a gente tenha tirado essa dúvida de leis cossenos, tá? Leis cossenos o nome é chato mesmo, só que é isso aí, tá, pessoal? É que nem Pitágoras, você tira menos 2ab cosseno θ, tudo bem? E, para o lei dos cossenos da física, né, você está calculando, na verdade, o lado do que fica oposto ao ângulo suplementar, por isso você troca o sinal e por isso vira mais. Ela tem um motivo para virar mais. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Falou!